Olá, continuando nossa aula sobre Design Patterns, vamos entrar agora especificamente no nosso padrão DAO, que é o padrão que nós vamos utilizar no projeto e que é objetivo da ementa desta disciplina, então vamos focar bastante nele. Lembrando que é ideal que vocês sempre implementem esse padrão DAO em qualquer aplicação que vocês forem desenvolver, até mesmo sistemas, porque vai ficar mais desacoplado conforme as vantagens que eu vou mostrar aqui. Toda, pode ser, quer dizer, voltando, pode ser um sistema em linguagem C Sharp, pode ser um sistema PHP, qualquer linguagem seria ideal utilizar esse padrão para fazer a conexão com o banco de dados. Toda aplicação empresarial interage com uma fonte de dados, que é o data source. A aplicação deve interagir com os data source por meio de operações de CRUD, que é lá o cadastrar, o recuperar, o atualizar e o remover. E, claro, tem outras funções também, por exemplo, mas é sempre de recuperar, por exemplo, listar todos ou listar de acordo com um parâmetro. Por exemplo, você quer listar o usuário por nome, você quer listar o usuário de acordo com autocomplete ou quer listar um produto de acordo com autocomplete. Conforme vai digitando lá no test input, vai atualizando a consulta do banco de dados e vai trazendo as informações, mas tudo isso é recuperação. Existem diversas formas de utilizar o data source. Além disso, a sua implementação pode variar bastante. Por exemplo, existem diferentes tipos de dialectos, SQL, dependendo da tecnologia. Como, por exemplo, se você utiliza o Postgres SQL ou Oracle, eles vão ter dialectos diferentes. O que é esse dialecto? Por exemplo, o que é um dialecto lá do mandarim? É uma forma diferente de falar aquele mesmo idioma. Mas dependendo da região, às vezes a pessoa pode até não entender, porque eles se diferenciam bastante. E tem vários idiomas que têm dialetos. Por exemplo, o idioma dos indígenas, que é o Tupi-Guarani, tem vários dialetos desse idioma. Dependendo do lugar, da região, às vezes um indígena pode não conseguir conversar com outro. E na SQL é assim também. Por quê? Porque o SQL é uma linguagem padrão, que ela é igual, mas dependendo do banco de dados, ele vai ter alguns comandos, algumas sintaxes diferentes. Por exemplo, vamos supor que em toda vez que você termina a consulta, você tem que colocar um ponto e vírgula no final do comando, por regra. E na outra não precisa. Isso aí já é uma diferença de dialecto. Vamos supor que em uma linguagem, quando você quer fazer uma consulta, você tem que colocar os atributos entre parênteses. Daí já no outro banco de dados você não precisa fazer isso. Isso aí já é uma diferença de dialecto. Então isso aí que pode causar problemas na hora de comunicar com um banco de dados. Aqui um exemplo de como a classe DAO, o padrão DAO fica. Claro, quando nós desenvolvemos, o padrão DAO ele vai se tornar uma classe. É claro, tem várias formas de de implementar o DAO. Por exemplo, você pode utilizar o recurso de interface, pode utilizar uma classe genérica. Uma classe genérica, como que eu falei, é aquela classe mais abstrata, mais geral, que ela serve para que as outras classes estendam ela e herdem as suas características básicas. Por exemplo, você tem aqui a camada de negócio. E entre a camada de negócio e a de banco de dados, você vai ter a DAO, que lá na sua aplicação isso aqui vai fazer parte da camada de persistência. O que é persistência? Tudo que você salva no banco, exclui, mas persistir é mais utilizado para quando vai salvar. Mas tudo que está relacionado à conexão, que gera algum comportamento lá no banco de dados, você chama de persistência. Tudo que tem essa conexão, que envia métodos, é persistência de dados. Que, por exemplo, no CRUD. O CRUD, o DAO vai ter um DAO genérico vai ter tudo de um CRUD, por exemplo, cadastrar, recuperar, entre outros.
Então, o DAO é a abreviação de Data Access Object, ou seja, objeto de acesso a dados. Vamos colocar aqui, só para ajudar na memorização. Ok. Então ele é um padrão, como eu disse, da Java Enterprise Edition, que é a especificação que apresenta várias APIs para utilizar no desenvolvimento de uma aplicação corporativa. É um padrão utilizado para abstrair e encapsular todo o acesso ao data source. Lembrando que aquele conceito lá que eu falei de encapsular, ou seja, deixar menos complexo. Lembre-se do exemplo da cápsula medicamentosa e o outro exemplo que nós fizemos analogia lá no começo, a comparação, que foi o do veículo. Né? Por exemplo, imagina o motorista de um carro ter que conhecer todas as configurações do motor. Não, ele tem um painel que encapsula toda a complexidade para ele. Então, o DAO, aqui no desenvolvimento de software, ele encapsula para a gente a complexidade do desenvolvimento da conexão com o banco de dados. O DAO gerencia a conexão com o data source, né? Para quê? Para obter e armazenar as informações. Aqui o mesmo exemplo que eu descrevi lá no começo. E aqui o exemplo de implementação que nós vamos seguir no projeto é com uma classe genérica, que vai ser a AbstractDAO. Está aqui ela, a implementação dela, da AbstractDAO. Aqui quando eu passo esse T aqui, entre os colchetes aqui, eu estou querendo dizer que eu posso passar qualquer classe aqui dentro, que ela é genérica. Aqui também, estou passando esse T aqui, isso daqui significa uma genérica, algo que eu vou passar por parâmetro. Então aqui, como eu falei para vocês, ela é classe abstrata, então ela tem aqueles métodos básicos. Por exemplo, sempre que você fazer um CRUD de alguma coisa, por exemplo, um CRUD de um país, um CRUD de estado, um CRUD de cargo, um CRUD de usuário, de cliente, produto, todos esses itens, eles vão ter que comportamento lá no banco de dados. Salvar, recuperar, atualizar e remover. Todos eles vão precisar disso aí. Para quê? Para poder manipular a aplicação, para poder utilizar a aplicação. Então, esses métodos básicos já vão aqui, na classe genérica, porque eu sei que vai ser utilizado em todos. Então aqui já tem o salvar, tem o atualizar. Deixa eu ver aqui. Tem também o remover, aqui. Procurar por código, find by ID, que vai fazer a pesquisa lá no banco de dados conforme o código que eu passar. Por exemplo, se eu vou pesquisar lá um produto, e na hora que eu quero pegar esse item de produto e colocar lá no carrinho de compras, eu vou pegar ele pelo código e vou salvar lá. Por exemplo, uma lista que traz todos que estão no banco de dados, aqui. Por exemplo, quando eu pesquiso um usuário, eu quero os endereços dele, eu vou trazer todos os endereços dele. Se ele tiver 3 endereços, endereço residencial, endereço comercial, outro endereço, ele vai trazer todos. E aqui um list, um create query, também que pode ter em todos, que seria uma consulta que vai ser realizada de acordo com os objetos que você passar por parâmetro. Por exemplo, aqui posso passar um objeto da qual está em uma composição, por exemplo, em algum item, em algum objeto, e ele vai fazer a consulta por meio desse parâmetro. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer a pesquisa lá de cursos do usuário. Todos os cursos que for do usuário tal, eu vou trazer. Porque quando o usuário loga lá no aplicativo, por exemplo, um aplicativo lá de e-learning, e ele quer ver os cursos dele, não, quando ele loga na aplicação, os cursos que ele já está matriculado já vão ser todos trazidos, carregados na aplicação. Então eu vou trazer tudo de acordo com aquele usuário. E é assim que eu vou ter uma consulta com passagem de parâmetro, passando objetos por parâmetro. Bom, feito aqui a nossa classe genérica, nós vamos fazer uma interface também.
que vai ser uma interface aqui que vai ter os métodos básicos, por exemplo, para departamento. Quando eu quero implementar um departamento, eu vou codificar a interface para departamento DAO. Nela vai ter o método save, o salvar, o atualizar, o remover e o procurar por ID e aquele list que eu disse que traz todos. Feito isso, nós vamos ter o quê? Vamos implementar a classe então, que vai ser a nossa classe de acesso a dados do departamento, que daí é a classe departamento DAO implements. Veja que aqui nessa classe eu declaro ela, eu herdo tudo que tem na classe abstrata, ou seja, essa classe aqui departamento DAO, quando eu fiz esse extend aqui, que significa herança, já vai ter todos esses métodos, esses comportamentos que estão aqui na classe abstrata, que é aqui o nome dela, abstract.dao. Então ele já vai ter o save, o update, o delete e todos os outros. Se eu quiser que o método daquele funcione de forma diferente aqui no departamento, eu posso reimplementar ele também. E se eu quiser um método a mais que não está presente aqui na classe abstrata, eu posso implementar ele também. E então ele herda de departamento, de abstract.dao, e passa o departamento. Lembra que eu disse que lá naquele T, lá na classe abstrata tinha um T assim. Agora eu já estou passando aqui o departamento, ó. Quando eu estou herdando, eu já passo o departamento. Aqui, ó. Só para voltar aqui. Aqui é o T que eu comentei. Isso aí significa que eu vou passar o parâmetro depois. E por último, implementa o que? A interface departamento DAO. Esse é o código básico que nós vamos fazer para implementá-la no nosso projeto, o padrão de acesso a dados. Até a próxima aula.